Abigail, uma mulher de bom entendimento, que entendeu a sua responsabilidade no meio de uma crise. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos em uma reflexão com o tema Quem eu sou no meio de uma crise. E olhando para a vida de Abigail, uma mulher que tem em seu nome o significado de o pai é alegre, uma mulher conhecida como o bom entendimento que tinha, o quão formosa ela era. Mas esta mulher, ela tinha um contexto de vida um tanto atribulado, porque o seu esposo, apesar de ser um bom provedor financeiro para sua casa, mas ele era, como está descrito na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, diz que este homem era duro e maligno em suas obras. E ao encontrar com Davi, que este fez um pedido a Nabal, Nabal se recusa a dar recursos a Davi. E Davi entende essa resposta como uma resposta ofensiva e pede que os seus homens se armem com espadas. E Abigail, uma mulher de bom entendimento, fica sabendo de toda essa situação a partir de um jovem que conta a ela a crise instalada na sua família, porque Davi começaria uma guerra por conta da resposta negativa de Nabal. Mas Abigail, uma mulher que se inseriu no meio do contexto, assume a responsabilidade deste contexto de crise, vai atrás de Davi, mas munida de armas. Mas que armas? Não as armas que estes homens estavam prontos a utilizarem, mas as armas do alimento para prover a Davi e os seus homens. E ali ela tem um encontro com Davi, como já refletimos na parte 1 até a parte 3. E nesta parte 4, nós vamos continuar a analisar esse diálogo que Abigail estava com Davi quando esta foi ao encontro. Ela se apressou diante da situação. Quando nós temos uma situação de crise, nós temos que esperar para ver o que realmente está acontecendo, averiguar todos os fatos. Mas a partir do momento que eu conheço os fatos, eu tenho que me apressar para resolvê-lo. Mas como resolvê-lo? Na direção de Deus. E Abigail, a partir do versículo 25, diz assim a Davi: Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Então ela se coloca diante de Davi como responsável daquela crise instalada. Por quê? Porque ela não viu os jovens de Davi chegarem até aquela casa pedindo algo. Então ela tem essa atitude. Então nós, quando estamos em uma crise, nós precisamos analisar qual foi o nosso momento de erro no meio dessa crise. Precisamos perguntar isso ao Senhor, precisamos fazer uma análise do nosso coração, da nossa percepção, para que a gente não se anule diante da responsabilidade de uma crise. Uma crise instalada, ela envolve pessoas, mas cada uma delas tem a sua porção de responsabilidade. E Abigail, ela se posiciona nessa responsabilidade para tentar, inclusive, resolver essa situação. E na situação nós precisamos também entender os fatos. Ela coloca que havia um homem que era o seu esposo, cujo seu nome significava loucura. Coloca, inclusive, em comparação com Belial, que significa o adversário daqueles que são escolhidos. Então ela entende a situação que seu esposo negou a um pedido de um homem que tinha sido escolhido por Deus para ser um rei. E ela deixa claro para Davi que a loucura de um homem não poderia se instalar no coração de Davi, que era um homem escolhido. Então há situações na nossa vida que elas existem, mas nós não podemos enraizar esta crise no nosso coração e agir com vingança, agir
com soluções que vão trazer para nós consequências longe do propósito de Deus. Se Davi se entregasse àquela crise como ele estava a ponto de fazer, ele iria se entregar a algo que não era propósito para a vida dele, que não eram as guerras que ele tinha que travar. Porque Abigail continua a falar com Davi, como está descrito no versículo 26. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Então ela fala, graças ao Deus de Israel, que este te impediu de ir até Nabal. Então, quando nós conhecemos a situação de crise, nos colocamos como responsável também nessa situação e partimos para ouvir a voz de Deus em oração, pedindo a direção, ter um bom entendimento da situação. Deus nos usa como instrumento para impedir que situações mais desfavoráveis, fazendo com que a crise cresça, se estabeleça na situação. E no versículo 27 ela continua, e agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor, desse aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Versículo 28, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Novamente ela se coloca com um coração humilde diante da situação, pedindo perdão, porque se Abigail tivesse visto os jovens de Davi chegarem até a sua casa, nada disso teria acontecido. Ou seja, se ela tivesse vigiado um pouco mais antes, nada teria acontecido. Mas Deus, que tem um plano, Deus que conhecia o coração de Abigail, um coração de bom entendimento, Deus concede a esta toda a estratégia para lidar com a situação. Então, mesmo no meio da crise, quando eu me coloco como serva do Senhor, dizendo ao Pai, Senhor, me perdoa, essa situação existe, eu preciso que a situação seja resolvida, como fazer isso? O Senhor vai te dar a direção. Acontece que muitas vezes os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos pensamentos estão fechados para aquilo que o Senhor quer falar. Por quê? Porque achamos muito mais fáceis dar respostas inadequadas, dar respostas que geram cada vez mais luta numa crise. Por quê? Porque há uma tendência no ser humano em querer ganhar batalhas no grito. E na verdade, o Senhor diz que precisamos ganhar batalhas com sabedoria, com bom entendimento e discernimento. E isso muitas vezes nos faz ficar caladas e não responder à altura uma determinada situação. E ela continua, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E é aqui neste ponto que Abigail fala a Davi, esta guerra não é tua. Você entrou nesta guerra porque houve um engano no meio do caminho. Coisas aconteceram pela falta de sabedoria, pela falta de posicionamento, por muitas vezes o inimigo das nossas almas querer atrapalhar, ele fica ao derredor tentando encontrar algo para invadir e distorcer uma situação. Quantos casamentos são perdidos porque houve mau entendimento no meio do caminho? Quantos filhos se afastam dos pais por não entenderem quais são as intenções dos pais porque estes não agiram com sabedoria? Quantos empregos são perdidos porque pessoas começam a guerrear guerras que não são delas? Então, o Senhor nos ensina através de Abigail o quanto nós precisamos estar vigilantes quanto às situações que podem ocorrer nos nossos relacionamentos. E continua no versículo 29. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo e de uma funda. Lembrando a Davi
que a vingança não é dele, a vingança é do Senhor. É o Senhor que age sobre aqueles que tentam contra a vida dos seus. Não somos nós. Não era Davi contra a vida de Nabal. Era Davi um homem escolhido que guerreava as guerras do Senhor, e aquela guerra não era para ser guerreada. Então o Senhor usa Abigail para que esta guerra fosse cessada. Ou seja, lembrando a Davi dos seus propósitos. Nós precisamos lembrar dos propósitos. Qual é o propósito do seu casamento? É para a honra e glória do nome do Senhor. Então não trave lutas desnecessárias, justificáveis, mas não necessárias. Elas podem ser interrompidas com a sabedoria que Deus te dá se você o pedir e se você obedecer à voz do Senhor. Trabalhos podem ser salvos se você lembrar do propósito pelo qual o Senhor te colocou neste lugar. Seus filhos, que são heranças do Senhor para a sua vida, têm um propósito para a existência deles. E você precisa lembrá-los deste propósito e lembrar em seu coração também, assim como fez Abigail com Davi. Lembrou Davi do propósito de guerras que ele tinha, e aquela guerra não estava dentro dos propósitos de Deus. No versículo 30, e há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem tido de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pensar no coração o sangue de quem sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem o meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Abigail fazendo menção a Davi de tudo que Deus já tinha feito para Davi, de toda a proteção que Deus estendeu a Davi, de todas as bênçãos que o Pai estendeu a Davi. Quantas bênçãos o Senhor tem estendido, já estendeu sobre o seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, nos propósitos que Deus tem para você. E hoje, por falta de sabedoria, você entrou em uma guerra que não era necessária. Simplesmente você precisava somente ter ouvido a Deus, e com bom entendimento essa guerra cessaria. Às vezes dói no coração porque você tem que engolir desaforos, engolir palavras ruins que vêm da outra parte. Mas o Senhor diz: a outra parte eu trato, não é você quem trata. Seja uma mulher de bom testemunho, uma mulher segundo o coração de Deus, para que através da sua vida o seu esposo seja transformado. Nós precisamos lembrar e praticar esta verdade e não desistir, porque às vezes leva muito tempo para que a vitória separada de Deus para o seu casamento, por exemplo, aconteça, porque há transformações que são mais demoradas, outras mais rápidas. Mas em tudo o Senhor tem vencido. O Senhor vence cada batalha dentro dos planos que Ele tem para cada uma de nós. E na próxima publicação nós vamos descobrir o que aconteceu com Abigail, o que Davi respondeu a Abigail. Tenha certeza que Davi, um homem escolhido por Deus, Abigail, uma mulher de bom entendimento que temia o Senhor, que se considerou como culpada também daquela situação. Estes receberão as bênçãos do Senhor. Que continue firme, refletindo sobre as crises que hoje você tem, para que o rumo desta crise seja alterado, não mais para a derrota, mas para a vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.